Pessoal, muito bom dia. Estamos aqui hoje em mais uma live do DocMix, nosso Doc Talk, o sexto Doc Talk. Hoje temos um tema muito interessante, falando sobre a importância da ONA, né, nesse momento, nessa situação que nós encontramos, de uma forma geral também, né. Temos uma convidada super especial aqui para compartilhar conhecimento com a gente também. Bom, acho que a gente pode começar, né, Giovanni? Perfeito, Diogo. Bacana. Bom, então, deixa aqui primeiramente me apresentar. Eu sou Diogo Sena, gerente de relacionamento do DocMix. Hoje, como eu disse, já dentro desse início que falamos aí, a gente vai trazer um tema muito interessante, que é a ONU como um diferencial competitivo, né? Especificamente aí, mais voltado à área de saúde, né? Mas a ONU, ela é uma organização nacional, também é membro da instituição, uma sociedade internacional, a ISQA, né? Que atua ao lado de instituições que promovem a qualidade da saúde no mundo inteiro, como Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, enfim. E aí, para desmistificar um pouco dos padrões, né, da ONU em relação à acreditação em si, a gente trouxe aqui uma convidada especial, que é a Giovanni Lolato. Vou aproveitar aqui, apresentar um pouquinho do seu currículo, Giovanni. A Giovanni, ela é graduada em administração de empresas, tem MBA em gestão de saúde, controle de infecção pela Unesp. Ela também é especialista em qualidade do paciente pela Universidade de Nova Lisboa, em Portugal. Ela atua na gestão da qualidade já há mais de 10 anos e também é uma docente, né? Hoje ela é gerente de educação na ONA e fellowship da ISQA também. Então, muito bom dia, Giovanni. Seja bem-vinda à nossa live. Prazer tê-la com a gente aqui. Obrigada, nós quem agradecemos, agradeço em nome da ONA aí pelo convite, é sempre muito bacana poder estar discutindo sobre esse tema, poder estar falando, né, da ONA para os nossos espectadores, então agradecemos imensamente, Diogo, ao convite e a oportunidade de estarmos aqui. Perfeito, Bom, então, queria colocar inicialmente aqui, Giovanni, para que a gente possa entender, e de uma forma geral, para que a gente possa iniciar, né, o nosso bate-papo, que você pudesse nos falar um pouquinho de como é que surgiu a ONU, né, a Organização Nacional de Acreditação. Pode falar um pouquinho para a gente? Claro, com certeza. E eu sempre coloco, quando eu tenho que contar um pouquinho sobre a história da ONA, eu coloco que quem me ensinou toda essa história, quem me apresentou essa história desde o início, é o nosso grande superintendente técnico, atual superintendente técnico da ONA, que é o Dr. Péricles Góes da Cruz, e ele conta, né, que lá atrás, há 21 anos atrás, né, 22 anos atrás, ele disse que ele, conjuntamente com um grande amigo dele, o Dr. Fábio Gastal, que hoje é o atual vice-presidente da ONA, resolveram, então, elaborar um modelo, um manual, né, com um modelo de acreditação, e ele conta que pegaram esse manual, colocaram embaixo do braço e foram bater na porta do Ministério da Saúde e dizer assim, olha, estamos querendo implantar um modelo de acreditação nacional, né, um modelo de acreditação aqui no Brasil, para poder avaliar as organizações de saúde, né, que até então tinham já algumas iniciativas, mas internacionais, e nenhuma ainda nacional, né. Então, vocês imaginem se atualmente nós estamos aí nas organizações de saúde tendo esse assunto, acreditação, qualidade e segurança da paciente, há pouco tempo que veio sendo mais inserido de uma forma mais intensa nas organizações. Então, vocês imaginem naquele tempo, né, naquele momento onde o Dr. Péricles, em conjunto aí com a equipe, teve que ir lá bater na porta do Ministério. Tanto que o primeiro manual, né, Diogo, ele foi lançado antes da Constituição da ONU. Então, o primeiro manual foi em 1998 e a ONU ela foi constituída em 1999. Então, muito interessante e muito por conta desses profissionais que, na época, de fato, se engajaram, né, em querer aí estruturar uma metodologia de acreditação para, a partir daí, melhorar cada vez mais as organizações de saúde. Bom, aí a ONU constituída em 1999, só para vocês entenderem um pouquinho essa linha histórica, vou falar para vocês um pouquinho de forma geral, mas quem quiser olhar com maior detalhe, visite o portal da ONU, que lá tem todo o detalhamento de todo esse histórico, mas logo em seguida, em 2000, nós tivemos as primeiras estruturação das IACs, né? Então, foi onde começaram a acontecer o credenciamento das instituições acreditadoras credenciadas, que depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. E aí, em 2002, teve, então, um lançamento oficial, já com a ONU constituída, do primeiro manual para organizações prestadoras de serviço, porém ainda com foco em hospitais.
E depois, em 2012, foi onde esse manual teve aí uma readaptação, uma revolução desse manual, onde foram incluídos outros perfis de organizações, como hoje vocês vocês conhecem que tem, né, como ambulatórios, diagnósticos por imagens e outros perfis, bem como o lançamento também do manual voltado para odontologia, né, específico para odontologia, que a ONA tem também aí até os dias atuais. A partir daí, até para vocês entenderem um pouquinho, atualmente a nossa referência, né, internacional e primeira referência que a gente tem sempre para fazer a revisão aí de toda a metodologia, dos padrões e dos requisitos, nós nos baseamos muito na ISCA, como o Diogo falou, que a ONA é certificada. E em 2013 então a ONA começou a ter uma participação mais intensa na ISCA, como membro da ISCA. Logo em seguida, depois em 2014 para 2015, foi onde a ONA teve a primeira certificação da ISCA, mas para o manual, para organizações prestadoras de serviços para a saúde. Logo em seguida, em 2016, foi onde a ONA, como organização, passou por essa acreditação e também conseguiu ser acreditada. E aí, logo em seguida, como membro do conselho também, enfim. E agora, em 2020, nós conseguimos aí a terceira certificação da ISCO, que foi para o Programa de Desenvolvimento de Avaliadores. Mas contei um pouquinho dessa história para vocês, pessoal, para vocês entenderem, assim, como que toda essa trajetória da ONA ao longo dos anos, né, ela foi, na verdade, trazendo a oportunidade de cada vez mais melhorar a metodologia. Até de vez em quando a gente conversa lá na ONA e o Dr. Pericles sempre ele cita, gente, olha, se eu comparar um manual de hoje, a forma como ele está escrito, toda a robustez com que está constituído, lógico, era muito diferente está muito diferente do primeiro manual, né, Diogo? Só que também, se a gente for parar para pensar, naquela época era necessário ter uma linguagem muito diferente, porque o momento era diferente, né? Era uma das organizações, a gente não tinha um modelo da acreditação nacional. Então, até para atender a realidade das organizações naquele momento, foi-se necessário fazer daquela forma. Mas é muito bacana, sabe, Diogo, de ver assim como que todo o sistema brasileiro de acreditação ele foi crescendo muito ao longo dos anos, se tornando bastante consistente, e vale sim ressaltar sempre com a participação, não é só a ONA, né? O Sistema Brasileiro de Acreditação, ele é composto por várias partes interessadas, inclusive vocês, profissionais de saúde que estão aí como telespectadores, fazem parte desse Sistema Brasileiro de Acreditação, né? Bem como as organizações de saúde, as instituições acreditadoras, os nossos avaliadores, então todos fazem parte desse sistema. Então, é muito bacana, né, Diogo, de ver o crescimento, né, e o amadurecimento dessa metodologia nacional em prol e o propósito de ajudar aí o aperfeiçoamento das organizações de saúde. Sim, interessante. E, na verdade, não só interessante, como a gente também, eu, particularmente, pelo DocNix, nós temos alguns clientes aí que são do segmento de saúde, né, hospitais, ambulatórios e outros demais, e a gente pode acompanhar também a evolução que um processo de acreditação traz também, né? Eu já participei de alguns deles e vejo assim muito claramente a evolução de controle, de gestão, de análise de dados, de nível, até um nível mais estratégico para você poder ter, que é muito interessante mesmo. Realmente a gente é perceptível, né? E isso até a nível de percepção do próprio cliente, o paciente de forma geral, né? A organização do processo espelha nisso também. Bacana. Mas me fala uma coisa, Giovanni, a acreditação, ela é obrigatória hoje? A gente falou toda dessa evolução, né, de como nasceu até onde estamos hoje, mas ela hoje é um item obrigatório para o setor, para o segmento? Não, ela nunca foi um item obrigatório para as organizações de saúde. A gente até, dentro dos nossos manuais, a gente deixa isso até de uma forma descrita e muito clara. Precisa ter a manifestação de interesse da organização de saúde, né, Diogo? E como você colocou, assim, a acreditação, graças a Deus, ela traz, assim, um estímulo para a organização de saúde em relação ao crescimento, desenvolvimento, à estratégia. Então, se você, por exemplo, se é uma organização de saúde, quem é da tomada de decisão, buscar uma acreditação, um modelo de acreditação, por exemplo, querer buscar a ONA, simplesmente para ter um certificado na parede ou ter uma questão somente da imagem, não é o caminho ideal. Quem é da tomada de decisão, de fato, precisa entender o propósito da acreditação, né? Porque ela provoca uma mudança de cultura na organização como um todo, né? Promove um aprendizado e um desenvolvimento, não só da organização, mas como de todos os envolvidos dentro dessa organização. Então, ela precisa ser colocada de uma maneira leve, de uma maneira que vá agregar, de fato, para essa instituição. Então, por isso que ela é totalmente voluntária, ela não é obrigatória, e a tomada de decisão é da organização de saúde se ela quer fazer parte desse processo ou não.
E esse processo de acreditação, como ele é feito? Você falou das IACs, né? IACs, Isso, as instituições acreditadas, mas quais são essas instituições? Como é que elas são qualificadas hoje para poder serem acreditadas, para fazer o processo, para serem parceiras de vocês? Perfeito, Diogo. Nós temos hoje as IACs, que são as instituições acreditadoras credenciadas. Tem todo um processo de credenciamento, tá? Uma norma que fala sobre o credenciamento dessas instituições acreditadoras. Depois que essa instituição acreditadora ela é credenciada no Sistema Brasileiro de Acreditação, ela também passa por avaliações, ou seja, recredenciamentos anuais. Então, ou seja, vocês aí, organizações de saúde, vocês não passam pela manutenção da ONA? Então, as IACs também têm todo esse processo, e da mesma forma a ONA lá com a ISPA, né? Então, ou seja, estamos todos sendo avaliados o tempo todo. Mas as IACs, elas têm sim uma visita que a ONA, a equipe da ONA quem faz uma visita anualmente para as IACs, onde nessa visita nós avaliamos também lá critérios, requisitos voltados para a gestão, voltados para todo o desenvolvimento e acompanhamento dos avaliadores, para todo o processo de acreditação, voltado também para a questão comercial, a questão financeira. Então, a IAC também passa por uma avaliação. Tudo está estabelecido em norma, ela tem que atingir com aqueles critérios, né, que estão estabelecidos na norma, bem como as metas. Então, é importante que isso fique claro, né, para todos, que essas IACs, elas são constituídas, elas são credenciadas, mas elas também passam por avaliações periódicas. A ONA também ela tem um comitê constituído em conjunto com essas IACs, que constantemente nós nos reunimos, não só para discutir questões que precisam ser resolvidas no momento, mas sim questões, seja para o futuro da ONA, sejam questões que precisam melhorar no dia a dia. Então, a gente tem um relacionamento muito próximo com essas instituições acreditadoras credenciadas. Nós temos 6 hoje credenciadas na ONA, tá? Depois vocês podem até buscar, tem contato, e-mail de todas elas lá no portal da ONA, mas só para vocês saberem, nós temos o IQG, o IBS, o IAC, a DNV, o IPAS e a Fundação Vanzolini, são hoje as 6 que são credenciadas na ONA, e a instituição de saúde é quem define qual IAC que ela vai querer buscar. Tá? Então, assim, a partir do momento que a Organização de Saúde toma a decisão de buscar uma acreditação, ela quem vai olhar para essas 6 IACs, né, as instituições acreditadoras credenciadas, vai avaliar o perfil, vai, enfim, aquela que ela sentir mais afinidade, ou que ela entender que ela quem vai tomar essa decisão de escolher com qual IAC que ela quer, de fato, posterior, colocar esse processo da acreditação tudo em prática. Então, bacana essa tua pergunta, porque as IACs são fundamentais, né, para que toda essa metodologia da ONU ela seja, de fato, colocada em prática, em conjunto, aí, lógico, com os nossos avaliadores, né? Eu sempre brinco que os avaliadores são da ONU e são da IAC, são os dois. Então, os dois tomam conta dos avaliadores, formam, desenvolvem, então, em conjunto com esse grupo de avaliadores, que são quem vão à ponta, né? De fato, aí verificar a conformidade dos padrões estabelecidos aí dentro dos manuais da ONU. Legal, você usou um item que é pouco usado, né? Uma palavra que é pouco usada, né? Verificar as conformidades, ou seja, quanto que eu estou aderente, não quanto eu estou não aderente, né? E a metodologia que é usada hoje, né, de acreditação, ela é única no Brasil, ou existem outras também, Giovana? Não, a ONU é a única metodologia nacional. E o que é bacana, assim, da ONU, lógico que a gente sabe tem outras metodologias que são aplicadas no Brasil, né, mas são as internacionais. Mas o que é o legal da ONU, Diogo, assim, todos os padrões, né, que estão dentro e requisitos que estão dentro dos manuais da ONU, eles são todos estruturados, baseados nos fundamentos de gestão. Por isso, até a tua fala no início, né, poxa, a acreditação, ela tem um impacto muito grande na estratégia da instituição. Mas por quê? Porque todos esses padrões e requisitos, eles são baseados nos fundamentos de gestão, que são aquela questão da visão sistêmica, de uma liderança consistente, um modelo de gestão efetivo, né? Provoca muito o desenvolvimento das pessoas, a responsabilidade socioambiental, ética, transparência, bem como também nas dimensões da qualidade, né? Então, a gente precisa garantir que todos esses padrões e requisitos que estão dentro dos nossos manuais, de fato, eles sejam desenvolvidos também considerando aceitabilidade, efetividade, eficácia, a equidade, né, a integralidade, legitimidade. E o que é bacana e o que torna a ONU única, Diogo, muito legal essa tua fala, é porque é o seguinte, toda a estruturação do nível 1, 2 e 3, a estrutura, essa hierarquia, ela foi pensada em cima da estrutura do Abdes Donepedian, que é a estrutura processo e resultado. Então, ou seja, os padrões e requisitos são baseados, como eu falei, então, nos fundamentos de gestão, nas dimensões da qualidade, mas aí, na hora em que a gente tem que, de fato, descrevê-los, nos níveis, né, o nivelamento da metodologia da ONU,
então baseados aí na estrutura, processo e resultado como referência aí do Aptis Donavidian. Mas, e o que é bacana é que essa estrutura de níveis, o Diogo, é o que permite que as instituições comecem a metodologia, né? Elas podem começar a implantar a metodologia da acreditação da ONA e, aos poucos, ir evoluindo, né? Ganhando maturidade, porque algumas vezes, né, a instituição ela pode ainda não ter a maturidade, mas se, na essência, o objetivo dela é buscar acreditação, porque ela quer agregar valor para o sistema e para a sua instituição, bem como os profissionais que estão envolvidos, ou seja, a ONA, por ela estar estruturada nesses níveis, ela permite um crescimento e um amadurecimento da instituição que vai conseguindo desde o nível 1, que é a questão da segurança, depois para o nível 2, que é a gestão integrada, né, essa interação muito forte entre os processos, até chegar no nível de excelência, que é o nível 3, né, onde a gente promove e provoca muito os ciclos de melhoria dentro da instituição. Então, isso é que é o legal da metodologia da ONA, assim, ela consegue, então, através desses 3 níveis, atender a diferentes realidades do Brasil, e que a gente sabe, né, que a gente tem aí 5 regiões que são, como a gente às vezes até fala, né, são 5 países diferentes dentro de um único país. Exato. Existe uma ordem cronológica, nível 1, 2 e 3, eu tenho que passar pelo 1 para ir para o 2, para ir para o 3, ou eu posso já me submeter direto a uma avaliação do nível 3, como é que é isso? Tem essa regra, essa escada, esses degraus? Isso, então, por exemplo, você pode, numa primeira visita de acreditação, já ser acreditado no nível 2? Pode, mas tenha certeza de que 100% dos requisitos de nível 1, eles foram avaliados pelos avaliadores, tá? Então, a gente tem uma tabelinha de percentuais, você pode ter lá no mínimo 10% de não conformidades, desde que não sejam sistêmicas, mas para você ser acreditado diretamente no nível 2, ou seja, eu não precisei ser o nível 1, você precisa atender a todos aqueles requisitos que tem nos manuais da ONA, né? Em relação ao nível 1 e em relação ao nível 2. Por exemplo, eu posso ser certificada, acreditada, né, diretamente no nível 3? Eu posso, mas eu vou ter que atender, de acordo com essa regra do manual, os critérios lá, os requisitos do nível 1, do nível 2 e também do nível 3. Da mesma forma, Diego, que às vezes pode acontecer, por exemplo, eu fui lá pela maturidade, pelo que eu tenho aqui desenvolvido dentro da minha instituição, eu consegui o nível 1 primeiro, ok. Aí, para uma próxima recertificação, né, eu quero fazer o upgrade, fui lá para o nível 2. E aí, numa outra, eu já quis ir para o nível 3. Pode acontecer também dos avaliadores irem lá na sua instituição e avaliar todos esses requisitos, e se você está com a expectativa do nível 3, mas você deixou para trás o nível 2 e perdeu aquele percentual que você precisa ter de conformidade para o nível 2, você pode, inclusive, voltar para o nível 1. Né? Então, isso é importante deixar claro, né, Diogo? Então, assim, posso ir para o 2 direto ou ir para o 3? Posso, mas eu preciso sempre garantir aí aquele percentual de conformidade em cada nível, tá? Da mesma forma que se eu deixar para trás, ou seja, se eu perder esse percentual adequado das conformidades, eu posso também cair de nível. Então, é importante a instituição entender isso, ou seja, eu vou fazendo upgrade, eu vou crescendo, mas eu não posso nunca esquecer do que já foi implantado, ou seja, aqueles requisitos do nível 1 ou do nível anterior ao que eu estou, ou que eu quero alcançar, né? E o que muda de um nível para o outro? Eu sei que a gente tem desde o do nivelamento inicial de mapeamento de processos até a um nível mais estratégico, análise estratégica e tudo mais. Mas o que muda? Quais são os níveis de exigência em cada um desses níveis? Tá. Ó, o que acontece? Lá no nível 1, a gente busca a questão da segurança. E o nível 2 é a gestão integrada e o 3 é a gestão de excelência. Mas o que acontece? Às vezes tem essa interpretação, então o indicador eu vou precisar ter somente no nível 3? Não significa isso. Significa que lá no nível 1, você vai ter que demonstrar o atendimento e a conformidade àqueles requisitos voltados para a segurança do paciente e, consequentemente, você vai ter que mostrar alguns resultados que evidenciem que você tem esse padrão alcançado. Da mesma forma, lá no nível 2, ou seja, o nível 1 é onde a gente prepara a base da instituição. A gente diz assim, é a base da casa, é onde você tem os processos lá desenhados e que garantem aquela segurança do paciente. Então, ou seja, se a gente parar para pensar em alguns exemplos, desde a identificação do paciente, eu tenho lá os riscos identificados dentro da minha instituição para os meus pacientes, eu consigo gerenciar esses riscos, eu consigo garantir, por exemplo, lá um procedimento cirúrgico adequado e seguro, eu consigo garantir não só essa questão da identificação do paciente no paciente, mas sim a identificação dele, seja no prontuário, seja lá no laudo do exame.
Então, são todos requisitos voltados para a segurança do paciente. Tem uma atuação muito grande da questão do controle, prevenção e controle de infecção dentro da instituição que se busca nesse nível 1. E aí, o que muda lá do nível 2? Aí vai para o nível 2, ou seja, eu tenho que continuar mantendo toda essa questão de segurança, mas eu tenho que começar a promover uma interação muito grande entre os processos, né? Então, a gente começa a olhar não só o que cada processo está entregando para o outro processo, e sim, qual é o nível de conformidade dessa entrega, né? Como que eles estão interagindo dentro da instituição? O que é crítico, o que não é, o que eu preciso entregar, e os tempos acordados até nessas entregas, né? Ou seja, então, essa gestão integrada dentro da instituição com todos os processos, mas principalmente esses processos que a gente chama de processos críticos. E aí, o nível 3, Diogo, já é um nível onde a gente busca a questão dos ciclos de melhoria. Bom, então eu já tenho a segurança do paciente, eu já tenho os meus processos estruturados, desenhados, e agora, como é que você consegue olhar para o seu resultado e, a partir daquele resultado, promover mudanças que, de fato, irão melhorar o meu resultado? E aí vem a gestão da excelência, é onde você tem um modelo de gestão efetivo e que você faz com que essa sua instituição trabalhe a partir dos resultados. Então, você começa a promover mudanças e, de fato, acompanhar se aquelas mudanças que você está promovendo estão atingindo aí uma melhora significativa nos teus resultados. E, quando não, tendo a maturidade para trabalhar. E nisso tudo, tem um ponto assim bastante importante que, às vezes, tem-se a interpretação de que quem tem a ONA não tem falha nenhuma, né? E não é bem assim. Qual a diferença, gente? As falhas vão continuar acontecendo. A diferença é que você evita que essa falha se torne lá um evento adverso para o teu paciente. Então, é isso que você tem que ter olhar, é controlar essas falhas e trabalhar para que essas falhas, ou seja, essas circunstâncias de riscos que estão no processo, elas evitem que aconteça amanhã ou depois um evento adverso no teu paciente. Por isso que a maturidade, né? A maturidade de você olhar para o processo, a maturidade de você olhar para o resultado e promover a melhoria daquilo que ainda não está tão legal antes que aquilo chegue até o cliente final, que é o paciente. E assim a gente consegue evitar aí eventos adversos desnecessários, né? Aquilo que a gente poderia evitar dentro das nossas organizações. Não sei se eu consegui ser clara aí nessa, tentando diferenciar um pouquinho aí de cada nível para ficar claro aí para os nossos telespectadores. Muito clara e objetiva, né? Ou seja, é um degrau onde eu vou ter que ir subindo, mas somando aqueles controles e aqueles processos que já foram desenhados, né? E com base nisso, o que eu preciso fazer para que eu possa receber uma acreditação? Que, como instituição, eu devo fazer? Eu preciso me cadastrar em algum local? Como é que eu me submeto para uma acreditação? Perfeito, o Diogo. É o seguinte, como eu coloquei lá no início, né, a acreditação, ou seja, uma organização de saúde buscar um processo de acreditação, e estamos falando aqui da metodologia da ONA, ela precisa primeiro tomar essa decisão, né? Então, é uma decisão que vai ser tomada lá dentro da organização de saúde, entender o propósito disso, e a partir do momento que ela toma essa decisão, ela busca, então, a IAC, né? Uma das instituições acreditadoras credenciadas. Essa IAC, ela vai coletar algumas informações dessa organização de saúde, e na norma, a ONA tem todas as normas, no portal da ONA, pessoal, lá em biblioteca, vocês têm todas as normas do Sistema Brasileiro de Acreditação, todas as que estão hoje vigentes, estão disponíveis lá de forma gratuita. Então, tudo isso que eu estou falando está descrito nas normas de uma forma bem detalhada, então é bacana para quem tem interesse em olhar isso, entender de uma forma um pouquinho mais profunda. Busque essas normas lá, que elas estão todas disponíveis. Muito importante, elas são tanto para as IACs, para a ONA, para os avaliadores, mas como também para as organizações de saúde. É importante que elas tenham esse conhecimento. E aí, uma dessas normas, ela fala sobre a questão da elegibilidade. Então, com essas informações que a IAC busca, juntamente com a organização de saúde, ela consegue ali verificar, então, a elegibilidade. Ou seja, tem alguns critérios que essa organização precisa cumprir. Por exemplo, ela precisa estar constituída aí há pelo menos um ano, tem que ter lá a documentação legal toda atualizada, e aí a IAC vai verificar, então, na organização de saúde se ela é elegível ou não. Ela sendo elegível, né, ela pode começar a optar, então, por se inscrever nesse processo de acreditação. E aí, só um parênteses aqui, pessoal, para vocês entenderem, existe também o diagnóstico organizacional, que ele é facultativo, ou seja, ele não é obrigatório, mas que é muito bacana para as instituições de saúde. Então, ou seja, Giovanni, olha, eu tenho aqui 8 meses de CNPJ constituído, mas eu tenho os outros documentos todos naquele. Eu posso optar por fazer o diagnóstico organizacional? Pode já ir fazendo o diagnóstico organizacional. Como ele é facultativo, ele não é obrigatório para o processo de acreditação, você pode fazer o diagnóstico, ali você vai ter uma noção de todas as oportunidades de melhoria, não conformidades e observações que você precisa ir trabalhando, para posterior você alcançar a acreditação. Mas, enfim,
A partir do momento que teve, então, essa elegibilidade verificada pela IAC, é o momento que começa, então, toda a inscrição para o processo de acreditação. Então, a ONA tem um sistema próprio, que é o sistema integrário, onde a IAC vai fazer toda essa solicitação, essa inscrição lá nesse sistema, tá? A organização de saúde também vai estar inserida, ela vai receber essas informações. E aí passa para marcar o dia da visita de acreditação. Então, a IAC prepara todo o planejamento da visita de acreditação, o cronograma, as áreas que serão visitadas, de acordo com a metodologia, porque isso tudo está definido em metodologia, quais são os processos que eu preciso, quantos processos, qual o percentual dos processos que eu vou precisar visitar aí no momento da acreditação, como posterior manutenção. Enfim, marcou a visita de acreditação. Essa programação toda foi realizada e encaminhada para a instituição, e aí chegou o dia da acreditação de fato, né? Então, os avaliadores vão a campo, vão até essa organização de saúde, verificam aí, então, a conformidade de todos os requisitos lá que estão contemplados dentro dos processos do manual, mas que estão no planejamento dessa visita na organização, e aí, ao final dessa avaliação, ou seja, tem um relatório que os avaliadores, né, elaboram, eles encaminham para o comitê, primeiro da IAC, para uma avaliação, posterior vai para a ONA, que também tem uma análise técnica, e posterior acontece a homologação, então, desse certificado. Então, ou seja, a IAC, ela foi até a instituição de saúde, terminou a visita, não significa que nesse momento já terminou todo o processo, porque posterior precisa ter essa avaliação técnica dos relatórios e a homologação da ONA. Por isso que, às vezes, a gente diz assim, olha, né, a IAC, os avaliadores estão lá na ponta, ele diz, olha, não, vocês não podem ainda divulgar nada, não comentem nada. Por quê? Porque precisa aguardar a homologação oficial da ONA para que seja feita essa divulgação e publicação da acreditação ou não, porque pode acontecer também de não ser acreditada. Mas então é um processo que ele não consiste, né, Diogo, somente no dia da visita. Tem o antes, o durante e o depois. E é importante que todos entendam, por isso que às vezes o relatório, mas o relatório não pode já encaminhar o relatório? Não, tem um período, tem um prazo para encaminhar o relatório, porque precisa, né, que ele passe por todas essas validações, seja dentro da IAC, bem como na ONA. Depois disso, depois que você é acreditado, então você mantém aí o processo da manutenção. E aí, até aproveitando, assim, quem tem o nível 1 e o nível 2, precisa a cada 2 meses realizar uma visita que a gente chama de manutenção, né, a cada 8 meses, e depois a cada 2 anos a recertificação. E para quem tem o nível 3, a cada ano, então, é a visita de manutenção, e a cada 3 anos consegue fazer a visita de recertificação, ou então até optar pelo upgrade, né, aí depende do momento da certificação, você pode também fazer o upgrade aí. Então, de uma forma geral, tá? Porque tem um detalhe todo que acontece aí no meio dessas etapas, mas de uma forma geral é para vocês entenderem um pouquinho esse fluxo, né, da acreditação, como é que então ele se dá na prática. Legal, muito bem detalhado, e obrigado pelo até os exemplos também. Então, vamos lá, tem uma pergunta que veio da Rosiane Brito, e ela pergunta se a acreditação da ONA também é aplicada para laboratórios clínicos. Você falou quanto à aplicabilidade a outros modelos de negócio lá no começo do nosso bate-papo, mas especificamente para laboratórios clínicos também é aplicada? Sim, perfeito. Rosane, né? Rosiane, obrigada pela pergunta. Sim, nós temos, aproveitando essa pergunta da Rosiane, nós temos 3 manuais na ONA. Um que é para organizações prestadoras de serviço de saúde, onde o laboratório que você está citando está incluído, tá? Então, a gente tem ali atenção domiciliar, hospitais, ambulatórios, diagnóstico por imagem, todas essas organizações estão incluídas nesse manual que a gente chama do OPSS, né? Para organizações prestadoras de serviço para a saúde. E nós temos um outro manual que é para serviços que prestam serviços para a saúde, onde na última revisão aconteceu, agora foi lançada no início de 2020, e nós tivemos a inclusão aí de 2 novos serviços, que foram engenharia clínica e higienização, e que foi muito bacana, sabe, Diogo? Além dos que já existiam, que era central de material esterilizado, a questão da lavanderia, eu ia falar da processo de processamento de roupas, dietoterapia, nutrição, processamento. Então, nós tivemos a inserção desses 2 serviços novos. E o que é legal, porque o que acontece? Qual a diferença, até para vocês entenderem? O OPSS são para instituições de saúde. E esse do selo que eu comentei com vocês, desses serviços que eu estou dando exemplo, ele é para empresas terceirizadas. Então, imagina que você tem uma lavanderia terceirizada, que você tem uma higienização terceirizada, que você tem uma engenharia clínica terceirizada, tá? Então, esse teu terceiro, ele pode também passar por uma acreditação da ONA. Então, bacana essa pergunta da Rosiane, que acho que diferencia, né, quais são os manuais, quais serviços que eles atendem, além, Diogo, do terceiro manual, que é o para odontologia, que ele é específico para essa área de odontologia, clínicas, policlínicas e consultórios e tudo mais, tá? E todos eles a 3 níveis também?
Então, o único que não tem 3 níveis é o selo de qualificação, que é esse para prestadores de serviço. Tanto o Entendi. APSS para organizações prestadoras de serviço, como o da odontologia, ele possui os 3 níveis. O selo de qualificação, que ele não, se for certificado, não tem a questão dos níveis, tá? É o único, mas os outros 2 têm a questão dos níveis. Legal. Tem uma outra pergunta que veio da Vanessa Almeida, e ela pergunta sobre a relação entre a ONA e a NBR-ISO. Normalmente a gente vê muito também na área de saúde, né, a 9001. Né? Sim. Então, tem uma relação referente aos requisitos, boas práticas, diretrizes? Eles são associados de alguma forma? Uhum. Bom, como eu comentei mais no início da nossa live, do nosso webinar, nós nos baseamos sempre na questão, isso que é a nossa referência, nossa primeira referência, a referência mais consistente que a gente tem nessas revisões de manuais. Mas, lógico, a gente acaba fazendo benchmarks, olhando outras, não só metodologias, como buscando referências, isso é muito importante para que a gente consiga fazer uma revisão consistente dos manuais, né? Então, por exemplo, Diogo, se você for olhar, nós temos a seção da liderança, que é a primeira seção dos nossos manuais. Dentro dessa seção de liderança, nós temos lá a subseção, por exemplo, da gestão da qualidade. Nessa subseção de gestão da qualidade, se você for pegar o manual da ONU e colocar ao lado do manual da norma da ISO, provavelmente você vai identificar ali alguma similaridade no que está sendo cobrado. Por exemplo, vou tentar dar uma situação aqui mais prática. Lá no manual da ONU cobra-se que a organização de saúde tenha lá uma política de gestão da qualidade, né? Onde nessa política de gestão da qualidade tenha lá definida a diretriz para auditoria, para análise de resultados, para análise de não conformidade, oportunidades de melhoria, para gestão de processos. E lá na ISO também ela cobra isso, né, na norma da ISO. Lógico que a forma descrita está diferente, mas o que eu quero dizer, gente, é que assim, quando se pensa em gestão da qualidade, independente da metodologia, não tem jeito de você não trabalhar processos, de você não trabalhar resultados, de você não trabalhar ferramentas da qualidade. Então, isso, se você for olhar, você vai acabar encontrando, se você for comparar, né, tanto o manual da ONU como a norma da ISO, você vai acabar encontrando essa similaridade, até porque são questões que você precisa contemplar na gestão da qualidade e segurança do paciente, independente da metodologia. Mas bacana essa correlação. Bacana. Em relação a isso, a gente fala basicamente, como você bem colocou, de processos, né? Exato. Processos são a base para que eu possa estruturar dados, estruturar tomadas de ações, e é a alma do negócio, independente de qual segmento ou de qual negócio nós estejamos falando, né? E é óbvio que a ONA também se torna um diferencial, e é até o ponto hoje desse nosso bate-papo. Mas por ele ser esse diferencial, a gente, como instituição acreditada, pode promover e divulgar isso de uma forma comercial, ou existe alguma restrição em relação a isso também? Uhum. Ótima pergunta, Diogo. Pode sim, lógico, a organização de saúde ela pode divulgar o seu resultado, ela pode divulgar que é acreditada. A gente acompanha, inclusive, né? Nós temos um time de comunicação dentro da ONA que a gente trabalha essa questão das divulgações da ONA e acompanha, às vezes até reposta coisas que os nossos clientes colocam. A questão é que nós temos 2 normas, tá? A norma 07 e a norma 19, que instituem regras para essa divulgação, tá? Inclusive, Diogo, bem legal, porque o que nós fizemos recentemente? Nós estruturamos um kit para publicação da acreditação, com sugestão de texto, com sugestão de imagens, isso tudo fica disponível no portal da ONA. Por quê? No intuito de tentar ajudar e alinhar a comunicação para a organização de saúde do que ela pode e como ela deve comunicar, tá? Então, para que você saiba, tem as normas e além das normas tem esse kit que você pode estar utilizando e aí adaptar à realidade da sua organização. E é assim, Diogo, é o reconhecimento. Você inicia um processo de acreditação e não é tão simples, como eu falei no início, você tem toda uma mudança de cultura que às vezes você precisa promover, você precisa gerar um aprendizado dentro da instituição, você precisa muitas das vezes, né, dependendo do perfil da instituição, você precisa promover uma obra para organizar um fluxo que talvez esteja inadequado e que não atenda aquele requisito, né? Então, você envolve a instituição inteira, desde lá da alta gestão, passando aí pela média liderança, até a operação, e de todos os processos, porque a acreditação ONA, ela avalia a organização como um todo. Então, mais do que merecido, né, Diogo, a organização de saúde tem que sim divulgar, deve divulgar. É só o que a gente tira essas normas que a gente tem,
E por isso que até nós acabamos desenvolvendo o kit até para facilitar uma divulgação e que seja uma divulgação também alinhada, seja na forma da escrita, seja na imagem. Então, a nossa ideia em desenvolver esse kit aí para apoiar as instituições de saúde é justamente para estimular a divulgar. A única questão é que a divulgação, Diogo, só reforçando, ela só pode acontecer posterior à homologação da ONA. A partir daí, até porque até então a instituição ainda não tem o resultado oficial se ela foi acreditada ou não. Mas posterior à homologação da ONA, é lógico, deve divulgar sim. É até um diferencial para as instituições de saúde, né? Quem tem, por exemplo, nesse momento aí da pandemia, para quem tem uma metodologia de acreditação, quem tem os processos mais bem estruturados, acaba sendo um diferencial para o público, paciente, família que estão em casa. E que hoje em dia, né, Diogo, por conta aí de toda a tecnologia e redes sociais, a gente acaba tendo um envolvimento muito maior dos pacientes, familiares e cuidadores no cuidado, né? E até na decisão de qual instituição levar ou não levar, então tudo isso influencia. Com certeza. Quando a gente fala do cliente, né, daqueles que usam, que usufruem do processo da ONA, a gente fala de pessoas e a segurança da qualidade de que o seu familiar, seu ente está sendo bem cuidado. A ONA também, os padrões que a ONA exige também promove isso para quem está do outro lado, né, recebendo esse serviço da instituição que é acreditada. Perfeito. E aí, a gente falou agora sobre o fato de ser acreditado, quanto que isso também me ajuda a promover o meu processo e meu negócio, né? Mas o fato de eu não ter uma acreditação, ele me submete a alguma limitação, algum impedimento legal, ou até mesmo dentro da prestação de serviço, uma limitação a tipo de serviço, uma limitação ou me impede de algo? Então, o que acontece? Hoje, o Diogo, por exemplo, a gente tem um incentivo da ANS para as organizações que possuem metodologia de acreditação, né? Então, tem esse incentivo da ANS. Vou dar um outro exemplo. Olha, imagina que eu sou um hospital, preciso buscar um prestador de serviço que faça a gestão dos meus equipamentos. E aí eu tenho na minha cidade a opção de contratar alguém que já tenha a metodologia da ONA, né, pelo selo de qualificação, como eu comentei anteriormente, ou então alguém que não tenha. Então, não existe esse limitador, como você colocou, mas existe, sim, um influenciador para uma tomada de decisão. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lavanderia que eu quero contratar, mas eu tenho a opção de uma lavanderia que já é certificada pela ONA e tem a outra que não é, então isso ajuda a organização, quem é o tomador de decisão lá dentro de uma instituição de saúde, nessa tomada de decisão. Então, assim, eu gostaria muito, e às vezes eu cito isso nas minhas aulas, você também aí está nessa área, gostaria muito de dizer que, assim, todas as organizações, hoje nós estamos em torno de 5% aí de hospitais acreditados no Brasil, né? Vamos pensar assim, e menos de 1% pensando em organizações de saúde como um todo, envolvendo todos os perfis. Eu queria muito poder te dizer, assim, com muita certeza de que esse outro percentual, ou seja, esse 99%, esse 95%, que não tem acreditação nenhuma, mas que garante uma segurança consistente do paciente, garante os seus processos bem desenhados, resultados bastante efetivos. Mas a gente sabe que não é essa a realidade do Brasil, que infelizmente a gente tem muitas organizações de saúde que ainda não tem o que a gente chama do nível 1, que é o nível básico, questão da segurança do paciente, a própria identificação do paciente, protocolos básicos estruturados. Não porque elas não querem, né? Muitas vezes por dificuldade do acesso, por questão de não saber como fazer, isso é muito comum. Então, o que acontece? Para quem tem a acreditação, às vezes a acreditação ela acaba sendo uma mola propulsora para aquela organização alcançar essa segurança do paciente, esse modelo de gestão mais efetivo. Às vezes a gente diz assim, poxa, eu tenho a CCIH, que é a Prevenção e Controle de Infecção lá dentro do meu hospital, e ela já fez 10 relatórios, onde nos 10 relatórios, a cada semestre que ela faz aquele relatório, ela apresenta para a direção, ela está licitando, né? Tem fotos, tem toda a evidência do que está crítico dentro da instituição, tem ali a evidência da preocupação dela, mas a instituição até então não está enxergando aquilo, os tomadores de decisão, como uma coisa que precisa ser feita de forma imediata. E às vezes aquele profissional até brinca, ele diz assim, poxa, mas precisou vir alguém de fora para falar? Às vezes precisa, né, Diogo? Porque às vezes é aquela cultura, às vezes precisa ter uma fala diferente, às vezes precisa ter um olhar diferente, o que é comum. Então, às vezes, assim, acontece muito, né, de alguns profissionais de saúde falarem, mas eu já falei tantas vezes, né, independente da área, eu já demonstrei a minha preocupação. Então, a acreditação, por que eu estou falando isso? Porque a acreditação, ela acaba sendo uma mola propulsora para as organizações de saúde, de fato, conseguir implantar aquilo que se precisa, que está faltando e que é muito crítico para a segurança aí dos nossos pacientes. Legal. Para a gente entrar, né, nesses momentos finais, trazendo uma pergunta,
da Luciana Maranhão, mas é uma pergunta interessante nesse sentido. Quais as diretrizes da ONA para as avaliações de 2020? Vão ser remotas ou serão adiadas? Perfeito. O grande X da questão, e agora, né? Como é que vai ser? Sim. Tudo era físico, né? Sim, exato. E essa pandemia, né, Diogo, nos trouxe assim uma necessidade urgente de revisão de todas as estratégias dentro das organizações, independente aí do segmento e no mundo inteiro, né? Eu sempre coloco que, por exemplo, né, eu fiquei impressionada de ver, por exemplo, como que as instituições de ensino conseguiram do dia para a noite promover as aulas remotas, né, aulas online, e independente de ser o ensino fundamental, o ensino infantil, o adulto, né? Como que os professores, né, fiquei muito impressionada, assim, como que os professores também conseguiram se adaptar a essa nova tecnologia. E isso veio para todo mundo, né? Então foi um momento em que todos tivemos que parar por um instante e agora, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou conseguir manter? E pensando em acreditação, gente, o cerne da acreditação está dentro das instituições de saúde. E as instituições de saúde, nesse momento da pandemia, foram o foco. Qual era o objetivo, né? O principal foco das organizações nesse momento? Era na reestruturação dos seus fluxos internos de atendimento para atender aí essa questão da demanda do Covid. Então, você imagina, eu tinha lá um hospital, que eu tinha uma emergência com um fluxo único e unidirecional. De repente, eu me vejo aqui na minha estrutura tendo que pensar em separar esse fluxo para quem tem uma suspeita do coronavírus e para quem não tem a suspeita, né? Então, todas as instituições de saúde nesse momento tiveram que ter esse foco. E aí a ONA, consequentemente, o que nós optamos por fazer? Até para vocês entenderem, assim, nós estruturamos dentro da ONA, a gente já tinha e começou a trabalhar mais intensamente o comitê de risco da ONA, onde esse comitê a gente tinha sempre reuniões mensais, mas chegando a pandemia nós começamos a ter reuniões meio que semanais. Em paralelo também estruturamos um comitê de crise em conjunto com as IACs, onde o propósito era de fato começar a analisar todos esses resultados, porque até então, né, Diego, muito lá no início, ninguém sabia o que tudo isso ia ser, né? Se de repente em uma semana já ia passar, ou 30 dias, então ficou muito com aquela questão assim, agora precisamos acompanhar o resultado para avaliar como é que vai ser tudo isso. Então, o que a gente tem feito? Nós estamos, sim, discutindo sobre opções diferentes, opções em paralelas, que não seja somente o modelo presencial. A área da saúde, Diogo, eu posso falar para vocês que, assim, por sua complexidade, por sua especificidade, se você for pensar em avaliar à distância um processo assistencial, você tem que ter uma análise muito consistente, porque você não pode jamais perder a qualidade, a credibilidade, né? Então, se você optar por fazer a distância, você tem que garantir a continuidade dessa consistência da avaliação, dessa credibilidade, da qualidade da avaliação para dizer se aquela instituição pode ou não continuar acreditada, né? Então, tem se discutido, sim, modelos remotos? Tem se discutido. Porém, não se tem nada ainda definido. O que a gente tem feito, né? Tem discutido mensalmente, as avaliações presenciais, como tenho comunicado no nosso portal também, elas estão suspensas nesse momento, até por conta da segurança de todos os avaliadores que vão a campo, das instituições acreditadoras, das próprias organizações de saúde, porque você tem também um ponto, Diogo, por exemplo, nós temos aí o grupo de avaliadores espalhados pelo Brasil inteiro, mas a gente tem um número maior na capital, em São Paulo, que é o epicentro. Então, assim, como nós não podemos também, tem vamos supor, uma cidade lá no norte, por exemplo, que ela não tem casos do Covid ou que está bem controlada. Mas a gente também tem que tomar cuidado para esse avaliador que está indo, de onde ele está indo, porque ele pode chegar lá e levar, então, um vírus que lá está controlado. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, fora a questão da complexidade, que é a organização, né, que são os processos das organizações de saúde, essa questão do momento, analisar os resultados, estamos analisando os resultados, assim, quase que diariamente, inteiramente na liderança da ONA, junto ao comitê, tanto o comitê de crise com as IACs, junto ao comitê de risco da ONA, justamente para a gente, teve um momento muito de se pensar o que vamos fazer agora, e também chegamos no momento em se pensar, e agora, como vamos fazer, né? Será que podemos já retomar o modelo presencial? Não podemos? Será que podemos pensar no modelo remoto? Então, tem se discutido, sim, tudo isso, as tomadas de decisões têm sido bastante consistentes, em conjunto com esses grupos que eu comentei, e analisando bastante os resultados. A gente tem olhado de forma periódica os resultados do Brasil inteiro, né, como é que estão esses casos, o aumento ou não, o controlado ou não. Nós vimos que por um momento inicial nós tínhamos aí alguns estados ou cidades dentro desses estados mais controlados, mas que com o passar do tempo acabaram não mais estando tanto naquele controle. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, sabe, Diogo? Mas a gente vem discutindo bastante, assim, sobre essas questões. Não tenho dúvida, Luciana. Espero ter atendido aí a sua pergunta.
Perfeito. E já existe algum case de aplicação desse processo remoto ou ainda está em estudo? Você falou que tem acontecido diversas rodadas de entendimento de como é que vão ser efetuados, mas já existe efetuado algum case nesse sentido? Então, Diogo, outro dia até estava conversando com um profissional que é auditor, até de uma outra metodologia, né? Até para conversar, assim, entender como que isso está se dando no mundo, né? A gente, como eu falei e gosto de reforçar, a gente utiliza muito também as referências da ISQA, que tem também optado por suspender aí, né, e tem aumentado a validade aí dos certificados justamente por conta desse momento e sendo compreensiva. E o que a gente percebe na busca, né, do que tem acontecido no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo, a gente percebe que o que tem de experiência muito na prática, sim, não no segmento da saúde. Então, a gente vê que já as avaliações remotas, elas já acontecem em outros segmentos há muito tempo, não só agora na pandemia. Bem como também, por exemplo, a aplicação da avaliação remota, por exemplo, para a gestão da qualidade, né, somente para aquela subseção da gestão da qualidade ou somente para a seção da liderança. Ou seja, isso nos leva a pensar também no modelo híbrido, né, Diogo? Porque, assim, você tem uma avaliação assistencial que precisa acontecer, um fluxo assistencial que precisa ser avaliado, e se eu tenho uma opção remota que não me atende para esse fluxo assistencial, então eu posso pensar no modelo híbrido, onde eu tenho aí os processos administrativos, enfim, que eu posso avaliar à distância, onde eu diminua a exposição do avaliador no formato presencial e onde eu diminua o grupo do avaliador no formato presencial. Mas o fato, Diogo, assim, que pensando na assistência, na saúde, os cases ainda são muito pequenos, entendeu? É muito ainda nessa questão do lado mais administrativo, da gestão da qualidade e outros segmentos. Mas na área da saúde, e justo, né? Por conta dessa complexidade toda que são os processos aí das organizações de saúde, né? Claro, como é que eu vou... Aí acho que está a grande dificuldade, né? Desafio, na verdade, não é dificuldade. Como é que eu vou mensurar um processo que ocorre à distância? Como é que eu vou entender o atendimento daquele processo, né? Sendo que ele é executado, né? E o registro em si só me informa como é que ele foi feito, mas se eu quero ir atrás dessa conformidade, como é que eu vou ter essa evidência? E a gente tem falado dentro desse processo, dentro desse momento, em tudo acontecer remoto, ou o máximo de atividades possíveis, muito uso da tecnologia aliando o processo, né? E aí isso está ligado diretamente também no processo de acreditação. Faço até um parênteses aqui, Giovanni, o DocNix é uma ferramenta que o propósito dele é esse, né? É uma ferramenta que traz para a gente a segurança de atendimento a um processo, gerando as evidências e a rastreabilidade de tudo isso. Então, desde que a gente tenha que divulgar políticas, procedimentos e manuais, até a execução de auditorias, planejamento e execução, planejamento estratégico, sua execução, né? As tomadas de ações, tratativa de eventos adversos, que isso é um gatilho muito grande de não conformidades, né, de não atendimento a requisitos, né. Então, o DocNix vem nesse sentido também, trazendo e apropriando do workflow, né, das etapas que ele faz gestão, para que possa também trazer argumentos para um processo de auditoria também. E aí, dentro desses desafios, dessa modernização que vocês têm encontrado, na verdade, que o mundo, né, tem encontrado essa necessidade de mudança, né, usar a tecnologia aliada, quais são os desafios que hoje vocês entendem para que possa executar isso, né? Para que esse desafio... Como é que você encara o desafio para uma modernização desse processo? Exato. Usando a tecnologia como aliado. Perfeito, olha, isso que você está colocando é muito importante, porque, assim, se nós pararmos para pensar, né, vamos pegar aqui o gancho da questão anterior, da uma avaliação remota, né, uma visita de acreditação à distância. Isso não depende só da ONA, né, não depende só da IAC, do avaliador, depende de todas as partes interessadas, porque você precisa também ter uma organização de saúde que tenha infraestrutura para isso, né? Por mais que, por exemplo, a ONA hoje, a ONA já tinha a rotina de ter webinars mensais, onde a gente fazia, divulgava aí nas nossas redes sociais, fazia lives e tudo mais. Então, teoricamente, a gente já tinha, antes da pandemia, uma tecnologia, a gente utiliza a plataforma Zoom e temos plataforma DAD, então a gente já tinha um pouco dessas tecnologias. Mas, por exemplo, não adianta a ONA dizer para a organização de saúde assim, olha, a gente pode te fornecer o Zoom gratuitamente, mas e se a instituição não tem uma internet, né, que atenda aquela expectativa?
se a instituição de saúde não tem lá os colaboradores preparados para tudo isso. Por isso que eu coloco assim, o desafio é, de fato, ter uma infraestrutura adequada para realizar isso em todas as partes interessadas, seja da ONA, seja da IACA, seja dos avaliadores, porque assim, a gente tem perfis e perfis de avaliadores, a gente tem perfis de avaliadores mais jovens que se entendem muito bem com a tecnologia e tem outros que não, e é normal, isso é comum, bem como profissionais dentro das instituições, né? Então, por exemplo, todos nós tivemos que muitas organizações aí tiveram que trabalhar em home office nessa questão da pandemia. Todo mundo aprendeu a trabalhar à distância. Então, com a sua internet boa, ruim, deu o seu jeito. Se tem uma mesa para colocar o computador ou não tem, ou eu vou sentar no sofá, mas todo mundo deu um jeito de trabalhar, porque teve que tentar do dia para a noite. Agora, lógico que se a gente tem uma oportunidade de fazer um planejamento melhor, você consegue pensar bem mais em todas essas vertentes, né, em todas essas partes envolvidas para você conseguir uma avaliação remota. Vou te dar um exemplo até em paralelo, por exemplo, a educação. A ONA já trabalhava com o curso EAD, né, há bastante tempo. E aí era muito interessante porque a gente sempre falava do modelo híbrido entre EAD e presencial. Agora a gente começa a falar do modelo, já começamos a falar do modelo híbrido entre o EAD e o online. Ou seja, porque é a opção do momento, é a opção que a gente tem. Então, e como a ONA tem esse braço muito forte aí da capacitação e a educação, né, para preparar essas organizações de saúde, os profissionais de saúde, os avaliadores, é uma responsabilidade que a ONA tem de utilizar esse braço da educação para desenvolver todas as partes interessadas do sistema brasileiro de acreditação. Então, a ONA também teve que, na parte da educação, se reestruturar, pensar em cursos online, disponibilizar aí mais cursos EAD, seja de forma gratuita, diminuir os seus valores, para que a gente pudesse, nesse momento também, apoiar e ajudar as organizações e profissionais de saúde. Mas eu vejo assim que o maior desafio, o Diogo, resumindo aí a resposta para a tua pergunta, é justamente isso, você garantir que todas as partes interessadas nesse contexto, independente de ser lá numa acreditação ou na educação, elas estejam, de fato, preparadas para receber isso. A gente tem que pensar do outro lado também. Não é simplesmente eu mandar um link, olha, acessa aqui, a aula vai acontecer. Mas como é que eu engajo, como é que eu interajo com esse profissional que está lá do outro lado? E isso muito nas avaliações também, né? Como que eu vou garantir que aquele profissional que está lá do outro lado, ele consiga de forma bastante consistente e com propriedade, através da tecnologia que ele tem, né? Através da infraestrutura que ele tem, me apresentar as evidências. Então, eu vejo esse o maior desafio que a gente tem em relação à questão da tecnologia aí nesse momento. A tecnologia, e na verdade a internet como base de tudo hoje, né? Exato. É um alicerce para qualquer processo online, remoto que seja. Bom, Giovana, a gente está chegando aqui já nos minutinhos finais mesmo, aí já estamos bem perto do nosso limite, mas eu queria fechar esse nosso contexto. Eu sei que a gente falou um pouquinho lá no início do nosso bate-papo, mas tem uma pergunta que pode estar também sendo uma pergunta de outras pessoas agora também. Eu queria resgatar esse tema, que é uma pergunta que a Rosiane Brito fez para nós, em relação à questão dos avaliadores. Então, a pergunta dela, como são formados e autorizados os avaliadores das normas ONA? Tá. A última pergunta para a gente fechar esse nosso contexto. Ótimo. Bem colocado, Rosiane, porque assim, o avaliador é quem vai à ponta, né? Então, a gente precisa garantir que esse avaliador esteja bem preparado para ir lá na organização de saúde e, de fato, conseguir avaliar com bastante consistência se aqueles requisitos atendem ou não aí as evidências que a organização está apresentando, né, atendem ou não aquele requisito do manual. Então, tem a norma 14, que também está disponível lá no portal da ONA, que ela fala de todo esse processo de formação e desenvolvimento dos avaliadores. Então, assim, o profissional que trabalha dentro de uma instituição de saúde, ele pode ser avaliador? Pode. Ah, mas ele tem que ser só médico, enfermeiro? Não, ele não precisa ser somente assistencial. Ele pode ser um administrador, que está lá dentro de uma instituição de saúde, ele pode se candidatar para ser avaliador, ele pode ser... Nós temos arquitetos, nós temos advogados como avaliadores. Só que qual é o grande gancho aí, antes até de entrar no processo? É toda a experiência e vivência que esse avaliador já teve lá dentro daquela instituição de saúde, né? Para que você consiga passar pela formação e, de fato, chegar até o momento de ser avaliador. Então, como que funciona a formação? Tem um curso que é totalmente EAD, que o avaliador precisa fazer na ONA, tá? Então, eu sou um candidato, eu sou um administrador ou eu sou um enfermeiro lá, que eu trabalho dentro de uma instituição de saúde e eu quero me tornar um avaliador do Sistema Brasileiro de Acreditação. Então, o primeiro passo é realizar esse curso, mas o curso, Diogo, também ele é disponível para quem queira, por exemplo, eu quero só entender um pouco mais sobre a metodologia, sobre o Sistema Brasileiro de Acreditação e os manuais da ONA. Posso fazer também? Sem problema.
sistema. Ele tanto é para quem quer, de fato, se formar como avaliador, como para outros profissionais que têm interesse. Posterior ao curso, esse candidato sendo aprovado, ele tem que fazer o exame, que a gente chama de exame de proficiência. Ou seja, é uma prova, né, online, também totalmente online, mas aí ela já não é EAD, né? Ela é online, ele tem que fazer naquele momento. Ele tem 3 horas para que ele consiga ali responder todas aquelas questões. Sendo aprovado também no exame, ambos têm que ser aprovados com uma nota maior ou igual a 70%, tá? E aí ele envia a documentação. E esse é um momento muito importante, sabe, Diogo? Porque é onde a gente consegue, através da documentação, que também está em norma, a gente consegue avaliar a experiência desse profissional, a vivência dele, quanto tempo ele estava lá dentro da instituição de saúde, em que áreas que ele trabalhou. Porque, às vezes, eu posso ser um administrador que cheguei hoje da indústria e estou um mês na área da saúde. Opa, peraí, será que a minha experiência, não como administrador, mas como administrador na área da saúde, eu vou conseguir chegar lá para me tornar um avaliador consistente ou eu preciso de mais um tempo, né? Então, essa documentação nos ajuda a ter essa análise bem consistente. E aí, sendo aprovada na etapa da documentação, a gente cadastra o candidato no sistema Integrare, onde todas as IACs têm acesso, tá? E aí é onde começa a etapa do vínculo a uma instituição acreditadora credenciada, para que você consiga realizar as visitas de trainee, que pela norma você precisa realizar no mínimo 3. A IAC pode tomar a decisão de que você tem que realizar mais. Mas minimamente pela norma você tem que fazer 3 visitas, que aí é a prática, sabe, Diogo? É o momento em que aquele profissional vai estar sendo colocado lá para avaliar um processo sob supervisão de um avaliador líder, e é onde ele vai ser avaliado, se de fato ele pode, então, se tornar o avaliador. Ou seja, ele se torna avaliador, então, posterior a essas avaliações, essas realizações das visitas de trainee, e a avaliação do líder, né, que está acompanhando ele. Aí a IAC solicita para a ONA vai lá, faz essa alteração do status de trainee para avaliador. E a partir daí ele precisa manter. E aí, para manter, ele tem que ter atualizações, né? Seja desde certificados, cursos externos que ele faz, como também as atualizações e desenvolvimento que a ONA promove para eles também. E aí ele consegue aí se manter e fazer a renovação aí a cada 2 anos. Mas, de uma forma um pouquinho resumida, é esse o processo para você se tornar aí um avaliador do Sistema Brasileiro da Acreditação da ONA. Perfeito. Com bastante detalhe, o passo a passo para quem queira agora está aí, né? Perfeito, Diogo. Bacana. Giovanni, chegamos aqui no final, passamos alguns minutinhos, mas muito bom. Acho que tinha papo aqui para ir muito mais tempo. Sim. Também. Agradeço demais a participação com a gente aqui hoje. Fica aqui o nosso agradecimento em nome do DocMix, em meu nome também. Foi um grande prazer participar com você aqui. E deixo aí os minutinhos para as considerações finais também, fique à vontade. Nós agradeço em nome da ONA o convite. Eu acho que, como eu tinha falado no início, né, é muito importante a gente falar sobre a metodologia, explicar essas questões que, às vezes, né, os profissionais de saúde têm dúvidas, né, eles saberem que existem essas normas, que eles podem consultar a qualquer momento, e eu acho que o bacana de tudo isso, Diogo, é o quanto que a gente consegue desenvolver as organizações e profissionais de saúde, né, é muito legal, né, outro dia eu estava conversando com um avaliador, assim, e aí o avaliador dizer para você assim, poxa, eu faço isso porque eu amo fazer isso, porque eu adoro ir lá, eu não estou indo lá pelo valor em dinheiro que eu estou ganhando, mas pelo valor que eu consigo acrescentar àquela organização. E, por outro lado, né, você ouvir da instituição de saúde, nossa, como que essa visita me agregou, como que esse avaliador me fez pensar em coisas que eu não pensava, como ele me fez refletir, né, como que eu vou poder melhorar, seja o crescimento e desenvolvimento, então, da organização, bem como profissionais de saúde, né, a gente começa a ver aí profissionais que estavam lá dentro da instituição e que começaram a participar desse processo e que hoje são avaliadores. Então, a oportunidade, né, que o Sistema Brasileiro da Acreditação tem de desenvolver organizações de saúde, de desenvolver profissionais de saúde, né, em conjunto aí com a ONA, com as IACs e com os avaliadores, isso não tem preço, né, Diogo? Então, eu quero deixar aqui esse final, esse grande propósito de tudo isso, que a acreditação, ela nunca pode ter um propósito que é o certificado na parede ou uma divulgação, somente a divulgação, né, que ela é importante sim, porque a gente tem que valorizar aquilo que nós conquistamos também, mas o propósito principal tem que ser, de fato, aí a mudança, né, o aprendizado, o crescimento, a mudança de cultura e a segurança dos nossos pacientes. Então, agradecemos imensamente e queria deixar aí essa fala final para fechar aí com esse propósito. Perfeito. Então, pessoal, a gente chega aqui no final. Agradeço a participação de todos também. Acompanhem nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, nosso canal aqui do YouTube também. Não deixem de se inscrever, clicar naquele sininho para que vocês possam receber nossas notificações. E a gente, então, encerra aqui. Novamente, agradeço a você, Giovanni, agradeço a todos que estiveram com a gente. E em breve aí nos vemos na próxima live
normalmente quinzenalmente, né? Mas não deixem de se inscrever no nosso canal, que vocês receberão também essas notificações. Então, um grande abraço, Ivane, e a todos que estavam conosco aqui. Até Obrigada, mais. tchau, pessoal. Até mais.